Olá, boa noite, eu sou Fernanda Lima, estamos em mais um Evangelho Online, com o tema O que se deve entender por pobres de espírito. Olha, um tema bastante palpitante do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveite para chamar os seus amigos, seus familiares, para participar conosco aqui na Rede Amigo Espírita, canal 5, estaremos juntos para os avisos, os estudos da noite de hoje. Então aproveite esses momentos preliminares para chamar os seus amigos, familiares, pegar o seu evangelho. Se você quiser acompanhar junto conosco, é logo a primeira mensagem do capítulo 7, ok? Então, antes de começarmos o evangelho, nós vamos para os nossos avisos. Nós estamos aqui com o nosso querido Moisés Dantas, que é trabalhador do Movimento Espírita Cajazeirense e agora está conosco aqui em João Pessoa. Também a nossa irmã Persíncula Lima, evangelizadora, trabalhadora do Núcleo Espírita Allan Kardec e região do interior da Paraíba. Então nós estamos aqui com o trio cajazeirense, com todos vocês, cajazeiras da cidade do interior da Paraíba, com bastante expressividade no comércio e na parte da educação. Tem 3 centros espíritas e estamos aqui com esses nossos queridos de Cajazeiras, eu também sou, para mais um Evangelho Online. Então vamos lá. Para você que mora aqui em João Pessoa, amanhã, dia 23 de março, haverá a primeira formação de DIGES Eixo Juventudes. A formação resulta da ação conjunta de um grupo de casas espíritas de João Pessoa. A exemplo do DIGE do Centro Espírita Humberto de Campos, DIGE da Casa dos Humildes, Chico Xavier, DIGE do Centro de Evangelização Jesus de Nazaré, Centro Espírita O Consolador, dentre outros. Pessoas que vão fazer essa atividade. O objetivo principal dessa caravana de DIGES é unir a Federação Espírita Paraibana na campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil e articular, mobilizar e integrar as diversas juventudes espíritas de João Pessoa, trabalhando pela unificação do movimento espírita pessoense. Então, onde é que vai acontecer? Vai ser lá na ACESESC, na rua Antônio Leopoldo Batista, 102, Bancários, aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba, a partir das 8 horas da manhã. Então, vocês que estão aqui na região, querem participar, é só ir lá na ACESESC, nos Bancários, a partir das 8 horas da manhã, e a atividade vai se estender durante todo o dia. Então, veja que aqui no Movimento Espírita Paraibano, a evangelização é bastante trabalhada. E um evento que vai acontecer em maio, é um evento do interior, lá sempre acontece em Cajazeiras, é o 22º EGEAS. Nós vamos pedir para a nossa querida Persíncula falar um pouco do evento, do EGEAS. Boa noite a todos. Nos dias 25 e 26 de maio, nós vamos realizar o 22º EGEAS, que este ano tem como tema a arte como essência do espírito, ouvidos de ouvir e olhos de ver. E esse evento é muito importante para o movimento espírita do Alto Sertão da Paraíba, porque reúne a juventude, não só a juventude local, mas também a juventude do estado e também das regiões do interior do Ceará e também do interior do Rio Grande do Norte. E o tema esse ano, voltado para a arte, vai reunir muitas expressividades da arte espírita da Paraíba. Então, com certeza, será uma grande festa e você é nosso convidado muito especial. Beleza. Então, continuando, nós estamos toda sexta-feira falando. Quem desejar comprar os CDs das palestras do MIEP, está sempre à venda na livraria da Federação Espírita Paraibana, e o nosso amigo Neto Batista colocou o e-mail dele à disposição, jbneto2003@yahoo.com.br, para você entrar em contato. Para quem mora fora de João Pessoa, pode pedir por e-mail e efetuar a compra dos CDs que contém as palestras do MIEP, bem como também outro produto, o CD com as palestras do Congresso Espírita Paraibano. Então, sempre toda sexta-feira nós estamos relembrando para você que mora fora, pode adquirir esses CDs. Com a aquisição desses CDs, vocês vão estar ajudando o trabalho do Departamento de Comunicação Social e a doação de livros infanto-juvenis de evangelização para centros espíritas carentes da região toda Paraíba. Então, vamos lá.
Vamos agora, depois desses avisos, vamos respirar, né? Vamos relaxar, nós nos harmonizando para a nossa prece de continuidade dos nossos trabalhos, pedindo ao nosso querido Moisés que faça essa prece para todos nós neste momento. Então, boa noite a todos. É de grande alegria estarmos aqui nesse Evangelho Online com vocês, internautas. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, deixar-nos envolver pelas vibrações fraternas dos nossos amigos espirituais. Neste momento, ao Senhor Jesus, agradecemos pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela paz que neste momento reina dentro de nós. Agradecemos também pelas provas das quais passamos e pedimos nesse momento por todos aqueles que necessitam, por cada um que aqui se encontra, cada lar onde essa mensagem chega. Pedimos também por todos aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nos cárceres, sejam psicológicos ou físicos. Pedimos também ao Senhor para que os teus espíritos de luz possam se fazer presentes, nos intuindo a falar, a levar essa mensagem com exatidão e pureza. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos agora para o primeiro slide do nosso evangelho, que tem como tema o que se deve entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Bem, é interessante e importante a gente analisar o Evangelho de Jesus como código moral universal, né? Ele rege todas as leis do universo, né? E retomando a pergunta de Kardec, a de número 625 do Livro dos Espíritos, que onde Kardec interroga as entidades venerandas perguntando qual a forma mais perfeita que Deus havia enviado à Terra e que nós poderíamos tomar como guia e modelo. E os Espíritos respondem: vede Jesus, nessa forma imperativa da palavra. Em algumas traduções que foram feitas para o português, esse vede, o verbo, ele foi omitido. Mas no francês original é vede Jesus, imperativo, que funciona como um convite dos Espíritos para que nós possamos observar a Jesus, os seus atos, o seu exemplo. Como então estudar Jesus sem estudar a sua cultura, onde ele estava inserido, a sua época? Nessa passagem nós podemos ver que ele fala sobre os pobres de espírito. Uhum. Então, Honório Onofre, fazendo sua pesquisa no livro Luz Imperecível, ele traz que todos os ensinamentos de Jesus, todos os atos, todos os locais, eles foram didaticamente e pedagogicamente escolhidos por Jesus, para que ele pudesse passar sua mensagem de forma clara. Certo. Então, Jesus, nessa passagem, ele fala na Galileia, que é um local de Israel onde moravam-se pessoas pobres, pessoas de baixo poder de aquisição, e também a população desse local era predominantemente de gentios, que era o povo que não tinha, não professava um credo religioso. Vendo nessa ocasião como a fama de Jesus havia crescido naquele local, várias pessoas de vários lugares estavam indo ali ver Jesus. Jesus, então, vendo aquela multidão, sobe a um monte e começa a falar. Certo. Dessa forma, agora lançando mão do Evangelho
de Mateus, capítulo 5, versículo 1, nós encontramos que essa passagem fica dentro do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças. Então agora eu vou ler e para a gente analisar alguns pontos. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Como nós podemos analisar, nós encontramos os verbos no gerúndio, que a adoção desses verbos no gerúndio indicam a plena ação de Jesus. Algo para nos demonstrar, exemplificando, ele falava e já agia, que é o oposto da inércia. Ele nos conclama e nos convida a sairmos dessa posição confortável, dessa zona de conforto que a gente se encontra muitas vezes, e tomar posturas melhores. Exato. A gente também encontra que logo no início ele fala sobre os pobres de espírito. Então, o que seria os pobres de espírito? Agora, fazendo parênteses, nós encontramos e retomamos a cultura judaica e nos relembramos que para os judeus, o reino de Deus, o reino dos céus, era uma obra externa, algo que seria imposto através de armas e de lutas. Nossa! Então, os habitantes do reino de Deus, para os judeus, seriam apenas aqueles que exerciam e eram profundos conhecedores da palavra de Deus, ou seja, da Torá judaica. E para os judeus, eles seriam os bem-aventurados, os ricos em espírito. Certo. E, em contraponto, a pobreza de espírito estava diretamente ligada à debilidade e à dependência da misericórdia de um Deus. Essa característica era atribuída aos gentios, às pessoas que não proclamavam a fé. Numa visão menos material, numa visão espiritual, nós deduzimos que as pessoas são os humildes. E elas sentem o peso e as próprias necessidades de renovação. Também é importante a gente analisar quando aconteceu, porque a Amélia Rodrigues nos traz no livro Primícias do Reino que os raios de sol do crepúsculo embelezavam o fim da tarde. Então, elas se davam no fim da tarde. Como eu já disse, todos os atos de Jesus, eles são pedagogicamente escolhidos. Exatamente. E uma possível interpretação para que ele escolhesse o fim da tarde para falar é que o fim da tarde ele indica o final de um ciclo. Ou seja, abrindo uma possibilidade para uma nova fase de renovação, convidando e conclamando todos nós a uma mudança de atitude, dando-nos esperança e força, saindo da posição de indiferença e inércia antes que cairmos na escuridão da noite, na escuridão das trevas. Exatamente. Então, interessante essa necessidade da ação, né? Como você nos falou, que Jesus ele não ficava só nas palavras, então ele trouxe o ensinamento, mas essa ação de Jesus é muito inspiradora, né? Isso para o comportamento de todos nós, cristãos e não cristãos, que estamos aqui no planeta Terra. Então, nós vamos agora para o nosso segundo slide. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não podem elevar até Deus. Esta tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, tornando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Então, né, Persíncula, que coisa interessante, a forma como essas pessoas de alta inteligência se comportam em relação
ao pensamento, né, da existência da divindade. Exatamente. E essa percepção que Jesus tinha das criaturas, né? Então Moisés falava agora há pouco da bem-aventurança, bem-aventurados os pobres. Essa é a primeira das 8 bem-aventuranças que Jesus proferiu. Então nós vamos encontrar na literatura espírita as explicações dos espíritos superiores a respeito, né, do sermão da montanha, do significado que essa ação de Jesus tem para as nossas vidas. Porque naquela época a necessidade das pessoas era muito grande. E naquela tarde, naquele final de tarde, como tão bem fala o espírito Amélia Rodrigues, inclusive descrevendo as belezas daquele lugar, né, porque era numa pequena elevação de terra, os arbustos, a paisagem geográfica daquela região. Então, para ali acorreram uma quantidade muito grande de pessoas. E eram pessoas muito necessitadas. Porque a gente sabe, né, que o contexto da sociedade em que Jesus viveu era de um povo muito necessitado mesmo. E Jesus, com a percepção que ele tinha de perceber o que ia no coração das pessoas, na mente das pessoas, as necessidades que aquele povo todo, né, passava. Então ele começa o seu sermão consolador, o sermão da montanha, ou as bem-aventuranças, com essa primeira recomendação: bem-aventurados os pobres de espírito, porque com certeza deles é que serão o reino dos céus. E a gente sabe que a vida toda de Jesus, ele empregou para divulgar essa ideia do reino de Deus, ou do reino dos céus, no coração das pessoas. Nós vamos encontrar na sua fala, inclusive nas parábolas, as parábolas sobre o reino dos céus, um significado muito profundo, onde ele deixa muito claro que o que importa é que o homem perceba que esse reinado é o reinado do bem. Portanto, ele tem que ser construído, né, portas adentro do coração de cada um. Exatamente. E essa dificuldade muito grande que as pessoas daquela época tinham de entender, e até hoje também. Então, esse comentário que Allan Kardec faz dessa bem-aventurança, ele também nos traz um significado muito grande. Ele começa esse parágrafo dizendo que muitos se recusam a admitir o mundo invisível. A doutrina espírita, né, que esse ano completa 156 anos, já aclarou muitas ideias com relação à vida no mundo espiritual, principalmente aqui no Brasil, com as obras, né, de Chico Xavier, destacando, né, com destaque a série No Mundo Espiritual do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que vai nos mostrar com muita clareza e com uma riqueza de detalhes imensa como é a vida no mundo espiritual. Mas mesmo hoje, nos nossos dias atuais, muita gente se recusa, não acredita, né, acha que é uma fantasia e assim por diante. Então, Allan Kardec, parece que quando ele escreveu isso aqui, ele tinha uma visão já do que ia acontecer no futuro, né? Que mesmo com a doutrina espírita sendo divulgada como ela é atualmente, ainda muita gente se recusa a acreditar que existe um mundo além desse. Aqui é o mundo das formas, a vida física, o mundo físico. Mas quando nós partimos daqui, nós iremos para a verdadeira vida, porque até porque foi de lá que nós viemos, né? Então, no caso, você acharia que a questão do egoísmo e da valorização excessiva da ciência atrapalha a pessoa a ter um entendimento e um toque com a criação de Deus e esse conceito do mundo espiritual? Com certeza. Inclusive, esse é o comentário, é o ponto de vista de Allan Kardec, que o que dificulta esse entendimento da vida no mundo espiritual não é que a pessoa não tenha inteligência ou percepção para compreender. O grande entrave que ele encontra é realmente o orgulho. Eita, porque o orgulho é esse estado de espírito que distancia a pessoa de Deus. Entendo. Enquanto que a humildade é o contrário. A humildade vai aproximar a pessoa de Deus.
Daí Jesus dizer que o reino dos céus é para aqueles que se aproximam da humildade. Porque quem cultiva a humildade reconhece que Deus é soberanamente poderoso, justo, onisciente, onipotente. E é exatamente esse sentimento de aceitação, que aí junto com esse sentimento de aceitação, né, de humildade, vem também o sentimento de gratidão a Deus, que é o sentimento que mais nos aproxima da divindade. Então, quando o ser humano passa a ter essa percepção, com certeza ele vai se sentir muito mais leve e ele vai se sentir muito mais apto a se aproximar da divindade, a se aproximar de Deus. Ok. Não é isso? Beleza, então. Para continuar, nós vamos para o próximo slide. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhes desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhes submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Então, a questão aqui, nesse slide entra tudo, a questão da lei de causa e efeito, do mérito de cada um, da humildade, né? Muitas reflexões. Exatamente. Porque esse parágrafo, ele vai completar o parágrafo anterior. Exatamente. Porque no anterior, Allan Kardec vai dizer exatamente isso. Que o que faz com que a pessoa negue a divindade é o orgulho. Então, ele acha que ele é superior a tudo. E essa superioridade, muitas pessoas acham que é necessária para que a pessoa cultive a sua autoestima em alta. Mas não é bem assim, nós precisamos aprender a separar as coisas. Eu preciso ter a autoestima em alta, mas ao mesmo tempo reconhecer que eu tenho um Criador. E esse Criador é o autor de tudo que existe, não só à minha volta, mas em todo o universo. E Allan Kardec deixa muito claro no seu comentário, ainda no parágrafo anterior, que o que faz com que o homem não admita esta verdade é o orgulho. E o sempre egoísmo, ele, hein? Né? Sempre ele. Se repetindo. Inclusive, numa outra parte do Evangelho, ele vai nos dizer que esse é a grande chaga da humanidade, é exatamente o orgulho e o egoísmo. Porque distancia a pessoa do seu Criador. Não é que o Criador queira se distanciar da pessoa, não. É a pessoa que se distancia com a sua atitude. Nesse parágrafo aqui, ele vai reforçar o que ele diz no anterior, não é? Que as pessoas têm capacidade, sim, para compreender, tem inteligência, tem percepção. Mas essa atitude orgulhosa é que vai criar toda essa dificuldade. E aí ele nos mostra também que não é um espírito inteligente, uma pessoa assim que é muito inteligente, não é, que vai ter mais capacidade para essa percepção. Às vezes a pessoa pode ser muito inteligente, mas ela é orgulhosa e egoísta. E às vezes outra pessoa que ainda não tem a inteligência tão desenvolvida, mas ela tem a percepção da humildade, da aceitação, não é? Da resignação, e aí essa vai estar mais apta a compreender o mundo, a realidade do mundo espiritual. Entretanto, Deus, né, espera que cada um dos seus filhos, né, a exemplo do filho pródigo, né, retorne à casa do Pai. Por isso que nós temos as ilimitadas oportunidades através da reencarnação. Então, quando a gente passa toda uma existência e não consegue aprimorar essa percepção da vida no mundo espiritual e da divindade,
Então Deus nos dá outra oportunidade e a gente retoma, né, o nosso aprendizado para a gente realmente colocar em prática. E ele, nesse último parágrafo, ele fala então da justiça divina. E que as leis divinas, elas que nos regem. E a cada um segundo suas obras, como Jesus falou no outro momento dos seus ensinamentos, não é? Exatamente. A cada um segundo suas obras. Então, se nós estamos aptos agora a entender, nós vamos gozar de mais felicidade, porque estamos entendendo qual é a finalidade de estarmos na Terra, qual é a finalidade da criação divina, que é exatamente sermos felizes. Então, enquanto mais nos distanciarmos da divindade, mais nós vamos dificultando esse nosso caminho para a busca da felicidade, que é a meta de todos os espíritos, criaturas de Deus. Então, vamos lá. Nós temos aqui interação dos nossos queridos que estão no chat da Rede Amigo Espírita. O Cícero dos Santos fala aqui pra gente: o orgulho é um mal que aflige as pessoas. Elas zelam por orgulho sem saber o que realmente é o orgulho. Então, querido Cícero, obrigado pela sua opinião. E também a nossa querida Elisângela Cruz, que é a Vida e Luz, nos fala: na minha opinião, acredito que o Cristo deixou no Evangelho um dos maiores exemplos de humildade, que seria amar ao próximo como a ti mesmo. Querida Elisângela, muito obrigado também pela sua opinião. Exatamente. Sem dúvida, né, Elisângela? A gente vê no Evangelho o Cristo que veio para nos exemplificar o que é realmente o amor, né? A religião universal que é amar. Então, possamos tomar o exemplo do Cristo. Sei que é difícil, a gente vai colocando isso em prática aos poucos, burilando nas nossas imperfeições, tentando nos melhorar, para que assim possamos ser realmente felizes como era o Cristo. E a opinião de Elisângela é a opinião dos espíritos superiores, não é? Interessantíssimo. Como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso modelo de perfeição. Exatamente. Então, como o tempo vai passando rapidamente, é muito bom estar com todos vocês, queridos internautas. Vamos para o nosso último slide. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor destas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Essa parte do Evangelho, ela é muito clara. Ela deixa uma mensagem assim que é realmente conclusiva e que nos deixa profundamente cheios de esperança. Beleza. Né? Ela nos mostra que realmente a humildade é um sentimento que iguala todos os homens. Ela nos enobrece. O orgulho, porventura, ele tende a nos afastar do caminho evolutivo. Tomemos o exemplo de Francisco de Assis, que era feliz com pouco, que Deus o dava, mas que já era muito para ele. Exatamente. Tomemos também o sofrimento como uma escola divina, que nos leva ao aprendizado e que nos coloca na escada da evolução. Possamos também entender e compreender e aprender também com os nossos erros e entendermos os nossos irmãos. Exatamente. E por fim, possamos olhar para Jesus como nosso norte, guia e modelo, para que possamos para que sejamos bem-aventurados no projeto de edificação do reino de Deus, que é dentro do nosso coração e que depende apenas de cada um de nós. Beleza.
Então, nós agora já vamos nos encaminhando para a parte final da nossa discussão. Gostaríamos que a nossa irmã Persíncula fizesse suas considerações finais desse assunto, sobre esse assunto. Quando nós falamos que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, é exatamente para a gente perceber que não só a fala de Jesus, mas sobretudo a sua postura, a sua vivência com as pessoas. Toda a vida de Jesus é um modelo para nós, de como agir, de como tratar as pessoas. Então, é muito importante conhecermos o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, os seus ensinamentos. Mas mais importante do que isso, é a gente procurar vivenciar esses ensinamentos. E um dos mais profundos é exatamente esse que nós estamos tratando na noite de hoje, a humildade. Importante Em todas as nossas atitudes, desde o pensamento, as palavras e as ações. Então, humildade no falar, humildade na forma de se vestir, humildade na forma de interagir com as pessoas. Isso fala muito profundamente de nós mesmos. E muitas pessoas, como Allan Kardec comenta aqui, muitas pessoas não conseguem entender como é que a gente é humilde, no mundo em que vivemos, na atualidade, com toda a tecnologia que nos envolve. Mas isso é uma questão de postura. Uma pessoa pode ser rica, possuidora de muitos bens e ao mesmo tempo ser humilde. E uma pessoa pode ser desprovida dos bens materiais e ser orgulhosa. Exatamente. E ser uma pessoa egoísta. Então a humildade é um jeito de ser. É um jeito de ser, um jeito de agir. Característica do espírito que mesmo. É fundamental para que a gente viva em equilíbrio conosco mesmo, e com a sociedade à nossa volta, com a qual a gente convive. Exatamente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com esse grupo que é tão operante, que é o pessoal do DECOM, do Departamento de Comunicação da Federação Espírita da Paraíba, e de estar aqui com a nossa modesta colaboração nesse Evangelho Online. É muito importante. Para mim, que sou do interior, é uma experiência gratificante. Então, agradecer a esta equipe maravilhosa. Eu gosto muito de participar desse trabalho, porque o DECOM é formado, na sua maioria, pelos jovens, pelo grupo de mocidade do DIGE, da Federação Espírita Paraibana. Então, eu diria que o DECOM, a boa parte do DECOM é fruto do trabalho da evangelização. Exatamente. E eu, como evangelizadora, admiro muito o trabalho desses meninos, desses moços, dessas meninas. Então nós agradecemos e vamos agora para as considerações finais do nosso irmão Moisés. Então, gente, a gente agradece a oportunidade do trabalho, de desfrutar um pouco desse manancial infinito que é o Evangelho de Jesus, com a sua mensagem de amor, de paz, de reforma, sobretudo, que possamos sempre interiorizar a sua mensagem, colocar em prática no dia a dia, para que, assim como eu já disse, sejamos bem-aventurados nos nossos projetos. E, enfim, também é de grande felicidade aqui estar com duas irmãs cajazeirenses também, Exatamente. Formando, como você já disse, o trio Nordeste, o trio cajazeirense de hoje. Esperamos sempre mais oportunidades e, como sendo a primeira, que estou estreando. Muito bem. É isso aí, gente. Então nós estamos sempre aqui, no Evangelho Online, toda sexta-feira, a partir das 19 horas, com vídeos e músicas, e 19h30, o estudo propriamente dito. Nós agradecemos... nós vamos. Nós agradecemos a todos vocês e vamos agora para os beijinhos, tá? Vamos ver se eu acerto aqui todo mundo. Vamos lá. Então, nós gostaríamos de mandar um abraço muito fraterno para Simone Xavier, Cícero dos Santos, Elisângela Cruz, Aline Celestino, Adriana Neri, Simone Xavier, José Carlos, a nossa Anaílde Simões, que é aqui de João Pessoa, Tereza Limeira, toda a equipe do DECOM, da Federação Espírita Paraibana, e todos os demais internautas que não estão logados no chat da Rede Amigo Espírita, mas que nos acompanham e sempre que nos encontram em algum lugar dão um feedback positivo. Nós tivemos acessos do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Alemanha, Rio de Janeiro, Curitiba, João Pessoa, Salvador, Ribeirão Preto, Vitória, Recife, Belo Horizonte, Florianópolis
e de muitas outras cidades que às vezes pelo IP a gente não consegue detectar, mas enfim, foram muitos acessos hoje. Eu acho que foi um recorde, né? 220. Foi, 220. Agradecemos aí. Nós sempre agradecemos. Então, gente, olha, para todos vocês internautas, um abraço muito grande. Nós agradecemos a todos vocês que compartilham, né, e divulgam nas redes sociais esse nosso momento. A todos nós que mandamos um abraço agora, citamos os nomes, e as pessoas que nós não citamos os nomes, mas vocês estão nos nossos pensamentos, recebendo a nossa gratidão pelo amor de vocês, pelo nosso trabalho e todo o feedback positivo. E se quiserem colocar alguma crítica ou sugestão, gente, pode falar, digita aqui, porque cada opinião de vocês vai aprimorando o nosso trabalho. Agora nós vamos falar sobre os temas do próximo Evangelho Online. Vamos lá. Então você poderá escolher entre verdadeira pureza, mãos não lavadas, do capítulo 8. Ou você poderá escolher coragem da fé, do capítulo 24. Ou se não, você pode escolher destinação da terra, causa das misérias terrenas, que é o capítulo 3. Então, você pode acessar facebook.com/FESPB. Lá vai ter uma enquete onde você poderá escolher entre esses 3 temas para o nosso próximo Evangelho Online na próxima sexta-feira, tá? Mesmo sendo Semana Santa, mas nós vamos ter o nosso Evangelho e você, internauta, aqui escolhe o tema deste Evangelho. Então, exerça sua democracia, visite a página da Federação Espírita Paraibana no Facebook e lá você vai poder ver notícias do movimento espírita de uma forma geral e encontrar essa enquete que vai ser colocada hoje de noite para você já começar a compartilhar nas suas redes sociais, votar, comentar. Aproveite para dar uma olhadinha, veja qual é o tema que mais mexe com o seu coração e pode votar. Nós estamos aqui recebendo os seus votos. Sexta-feira que vem, um desses temas será o tema e nós vamos trabalhar da melhor forma possível para vocês. Então, queridos internautas, mais uma vez nós agradecemos e gostaríamos de solicitar que todos fiquem numa posição confortável para que nós possamos fazer a nossa prece de encerramento, que será proferida pela nossa irmã Persíncula. Então vamos todos agradecer a Deus a oportunidade de mais este Evangelho, quando a mensagem de Jesus alcança tantos lares e tantos corações. Nós agradecemos por este espaço, por sabermos que Jesus é o nosso Mestre, por aceitarmos a sua mensagem como um farol que nos liberta da ignorância, da cegueira da ignorância. E neste momento em que sentimos a paz do Mestre nos envolvendo, nós rogamos a Ele que nos ajude a perseverar no bem, para que cada vez mais possamos fortalecer nossa convicção da ação no bem, como forma de vivermos todos fraternalmente. Que a paz de Jesus chegue até você, que nos assiste, que nos acompanha, que também, como nós, eleva-se nesta prece de reconhecimento e gratidão pela mensagem desse Espírito nobre que venceu todas as dificuldades, todas as asperezas, toda a ignorância e crueldade dos humanos da terra para estar conosco, mesmo sabendo que passaria por todas as dificuldades pelas quais passou, mas tratou a todos com humildade, com simplicidade, para nos deixar as lições profundas das qualidades que precisamos construir para termos direito a este reinado de paz, que é o reino dos céus. Que Jesus, o Divino Mestre, nos ampare a todos e nos guarde na sua paz, que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, queridos, um beijo, um abraço e até o próximo Evangelho Online.
Evangelho online traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia.